Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Cristo Corp, um canal de princípios cristãos moldando líderes e organizações. Hoje nós chegamos no quinto e último ponto da série da inteligência emocional do escritor Daniel Goleman. E para falarmos do assunto de hoje, nós vamos refletir sobre um versículo poderoso que está em Tiago capítulo 1, versículo 19, no qual ele nos ensina sobre como viver uma fé prática que se manifesta nas ações e no comportamento. E associado a isso, falaremos sobre o último pilar da inteligência emocional e tão fundamental quanto os outros anteriores, que é as habilidades sociais. Mas, primeiramente, como de costume, vamos ler o que diz o texto. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Esse versículo está dentro de um contexto onde Tiago, irmão de Jesus, escreve para os cristãos dispersos entre as nações. Ele está ensinando sobre como viver uma fé prática que se manifesta nas ações e no comportamento. Neste capítulo, Tiago fala sobre provas, perseveranças, sabedoria e domínio próprio. E o apóstolo resume um dos maiores desafios da vida cristã: controlar o que sentimos e como nos expressamos. Esse versículo é uma verdadeira aula sobre habilidades sociais, um dos 5 pilares da inteligência emocional proposto por Daniel Goleman. Segundo ele, as habilidades sociais são a capacidade de se relacionar bem com os outros, construindo conexões saudáveis, resolvendo conflitos e comunicando-se de forma assertiva e influenciando positivamente o ambiente. E é interessante como isso se conecta perfeitamente com a sabedoria bíblica. Tiago, ele está nos ensinando que o comportamento sábio começa na escuta, no controle das palavras e na gestão das emoções. 3 pilares essenciais para qualquer pessoa emocionalmente inteligente. Goleman explica que as habilidades sociais não são apenas sobre ser simpático ou comunicativo. Elas envolvem, primeiramente, comunicação eficaz, que é saber expressar ideias e sentimentos de forma clara, sem agressividade ou passividade, mas com assertividade. E para isso, é necessário pensar antes de agir, compreendendo como as suas palavras podem ser entendidas pelo outro, qual será o impacto delas. E o segundo é a gestão de conflitos, ou seja, a capacidade de lidar com desacordos de forma construtiva, sem perder o controle emocional. Olha, nem sempre nós estaremos de acordo uns com os outros. Há momentos em que nós concordaremos e em outros não. Então, nós precisamos saber gerir esses momentos de tensão, para que mesmo em situações de difíceis contornos, possamos achar a melhor solução possível através de um diálogo assertivo. O terceiro ponto é a cooperação e empatia, que seria criar relacionamentos baseados no respeito e na compreensão para com o outro e as suas necessidades. E o quarto e último é a influência positiva, no qual nós temos a capacidade de inspirar, motivar e contribuir para o crescimento do outro, sempre procurando somar positivamente, mesmo em meio às críticas, na evolução de quem estiver ao nosso redor. Lembrando que essas são habilidades aprendidas no decorrer do nosso desenvolvimento humano. Elas não são herdadas quando nós nascemos. Então, ela precisa ser alimentada e aprimorada com o passar do tempo. Tiago nos convida a 3 movimentos emocionais fundamentais nesse versículo. O primeiro é prontos para ouvir. Isso fala de uma escuta ativa, ser proativo nesse sentido. Significa abrir o coração antes da boca, aprimorar os ouvidos antes de elaborar um argumento. É o que a psicologia chama de escuta empática, ou seja, ouvir sem julgar, sem interromper, buscando compreender o outro. E segundo Goleman, essa é uma das habilidades sociais mais poderosas, pois ela cria pontes de confiança e compreensão nos relacionamentos sociais. Pois quando nós somos bons ouvintes, as relações elas se fortalecem e evitamos muitos mal-entendidos. É como diz o Provérbios popular: Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca para ouvirmos mais e falarmos menos.
A segunda sentença que o apóstolo Tiago ele nos traz é tardios para falar. Isso fala de uma comunicação assertiva. E aqui ele nos alerta contra a impulsividade na fala. Quantas vezes uma palavra precipitada destrói o que às vezes nós levamos anos para construir? Então, todo cuidado é pouco quando nós nos referimos ao sentimento dos outros. E essa comunicação assertiva é um conceito amplamente estudado por Goleman e outros autores, como Albert e Marshall Rosenberg, no qual é o equilíbrio entre a honestidade, que é ser sincero e verdadeiro para com o outro, e o respeito, que se refere à forma como nós vamos transmitir essa honestidade. Ou seja, é falar o que é necessário com a verdade, com certeza, mas também com muito cuidado e amor. A terceira sentença é tardios para irar, ou seja, o autocontrole emocional. A ira descontrolada é uma das maiores barreiras das habilidades sociais. E Goleman afirma que o autocontrole é essencial para manter a empatia e a comunicação eficaz. E Tiago, de forma inspirada, nos lembra de sermos lentos para a ira, ou seja, agir com discernimento e não reagir por impulso. Pois a ira pode até ser justa em alguns momentos, mas quando ela domina, nós nos tornamos surdos à razão e cegos à empatia. Por isso o apóstolo nos convida a um comportamento consciente, ou seja, pensar antes de agir. Como podemos colocar isso em ação no nosso dia a dia cristão e profissional? Primeiramente, pratique a escuta ativa. Quando alguém falar, concentre-se 100% na pessoa. Não formule respostas enquanto esta outra pessoa está falando. Depois, pense antes de responder. Respire, avalie se suas palavras vão edificar. Cultive a empatia. Tente compreender as emoções por trás das palavras do outro. Aprenda a lidar com críticas. Veja-as como oportunidade de crescimento. Desenvolva o autocontrole. Ore, respire e lembre-se de Tiago capítulo 1:19 antes de reagir a uma provação. Essas práticas, elas fortalecem não apenas as nossas relações, mas também o nosso testemunho cristão. Tiago encerra o capítulo lembrando que a verdadeira religião se manifesta nas ações, não apenas nas palavras. Do mesmo modo, Goleman afirma que as emoções não geridas podem destruir relacionamentos, carreiras e famílias. Assim, a Bíblia e a ciência convergem num ponto essencial. Precisamos aprender a pensar antes de agir, ouvir antes de falar, amar antes de julgar. Ser pronto para ouvir e tardio para falar é mais do que uma regra de etiqueta espiritual. É um ato de maturidade emocional e fé viva. Portanto, que nós possamos buscar em Deus o equilíbrio para desenvolver nossas habilidades sociais, tornando-nos pessoas mais conscientes, empáticas e sábias, refletindo o caráter de Cristo em cada relação que nós construímos. Gostou do vídeo? Gostou de aprender com o apóstolo Tiago como nós podemos aprimorar cada vez mais as nossas habilidades sociais, os nossos relacionamentos e a nossa comunicação? Então deixa um like no vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal para acompanhar os nossos conteúdos semanais, compartilhe com pessoas que também amariam conhecer esse conteúdo e muitos outros que virão ainda. Siga as nossas redes oficiais e eu te vejo, meu querido irmão e minha querida irmã, no próximo vídeo.